Então, Lincoln, eu vejo que a população muitas vezes não entende a diferença entre o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, ou quem é o psicanalista, quem é o coach, né? Esses profissionais aí estão rodando na cabeça das pessoas e parece que eles não têm uma clareza de quem é esse profissional, do que ele tem a oferecer. Realmente. E o importante, né, é a gente começar a entender que cada um desses profissionais tem sua especificidade. Você tem aquilo que eles oferecerão, que eles estudaram e treinaram para serem habilidosos em promover, né, em oferecer. Então, cada profissional desse, né, das áreas de psicopedagogia, pedagogia, fonoaudiologia, psicologia, todos eles têm sua especificidade. Então, a gente está colocando uma situação em que muitas vezes não se sabe, não está claramente demarcado, ou por falta desse conhecimento, né? A pessoa não sabe que aquilo ali tem uma especialidade em que pessoas se formaram para serem bem competentes naquela atuação, ou por não saberem isso, ou porque realmente acreditam que aquilo é uma coisa que eles deveriam estar fazendo. E aí nós temos uma briga de mercado, eventualmente, né? Quem vai disputar aquele mercado ali em função do que pode oferecer. Então essas coisas fazem parte também da dinâmica das relações. O que a gente está apontando aqui, o que eu estou apontando, a gente está sinalizando, é para o fato de que as pessoas não têm comunicado seus serviços. Então, se as pessoas vão contratar o serviço que o psicólogo poderia oferecer nas mãos de outro profissional, é porque não sabem que esses poderiam ter buscado um psicólogo. Porque os psicólogos não estão comunicando isso. E uma vez que não comunicam, a galera, a população, não tem como saber, né? Então, a gente precisa fazer mais marketing, porque é um sistema de esclarecimento também. Não só estamos preocupados com a atração de pessoas, de termos receita. Claro que queremos viver disso, e isso faz parte do que a gente precisa fazer para a sobrevivência. Mas a gente também tem que ter um compromisso em esclarecer a população os serviços e como a gente os realiza. E quanto a essa questão aí da psiquiatria, do coaching, da psicoterapia, né? Então, um psicólogo é um profissional que estuda as interações humanas que formam o seu comportamento, ou seja, então, extraem dessas observações cuidadosas, dos métodos observacionais e de algum tipo de ambiente criado para testar tipos de interações e verificar se elas realmente acontecem, eles fazem essa investigação para extrair leis e princípios que expliquem a diversidade de comportamentos que os seres humanos adotam, né, desenvolveram. Então são profissionais que buscam isso, desde contribuição genética. Bom, se o nosso comportamento pode ser favorecido pelos genes que compõem nosso corpo e as nossas estruturas neurocomportamentais, elas são montadas por genes e depois se modificam nas interações, então tem uma base genética, já há uma suscetibilidade a algumas coisas. Então, os psicólogos evolucionistas, os geneticistas comportamentais, vêm buscando as origens genéticas que nos dão uma estrutura fisiológica que interage com o mundo a partir de um substrato neurológico formado geneticamente, que, portanto, tem uma certa sensibilidade. Então, é uma ciência de desenvolvimento. Depois, durante a história dos indivíduos, né, desde que eles nascem e interagem, começam a interagir com o mundo, eles vão se desenvolvendo. Todo mundo reconhece que, desde bebês até agora, seus comportamentos mudaram significativamente e se ampliaram significativamente. Como se deu isso? Não por teorias especulativas, mas por observação sistemática, cuidadosa, a partir dos métodos que a psicologia como ciência foi desenvolvendo. Então, isso é uma outra preocupação, que temos aí um histórico de desenvolvimento e aprendizagens dos indivíduos e extraindo princípios que expliquem a diversidade desses comportamentos. E por fim, nós criamos ambientes onde as pessoas interagem e formam práticas, conversando, se observando. Elas formam conceitos, compartilham práticas, agem imitando-se e formam ali comportamentos típicos de um grupo, comunidade ou povo, que são as práticas culturais nas quais estamos imersos, porque a gente nasce numa sociedade e a gente vai aprendendo ali as práticas, tendo então uma evolução dessas práticas durante a nossa formação social, durante a formação das culturas, que acaba afetando também os indivíduos, formando aí todos os seus comportamentos, os de origem social, os de origem da experiência pessoal e também aqueles de alguma suscetibilidade genética, que pode até variar em função da gente ser diverso na nossa genética.
Então a psicologia tem essa finalidade. E depois, baseado nesses princípios, construir processos de desenvolvimento. Se as pessoas se desenvolvem de um jeito e elas, na sua história, não tiveram a oportunidade de desenvolver coisas que hoje melhoraria a sua atuação na sua realidade, na realidade que eles encontram, então como a gente pode promover o desenvolvimento se a história não oportunizou isso? Isso é psicoterapia. Isso é psicoterapia. Então o psicólogo é esse profissional que ajuda. Às vezes a história dos indivíduos formou comportamentos, né, nos tipos de influências, de experiências que teve, às vezes experiências dolorosas, sofridas, maltratos, negligências, e elas então estão em déficits ou têm certos excessos, certas reações que são muito sofridas para elas e que às vezes até impactam, né, na sua realidade, nas suas relações, de um jeito que é nocivo e que acaba retroagindo sobre elas. E elas sofrem, se prejudicam de alguma maneira e prejudicam outros. Nesse caso, você tem um processo, a gente precisa criar um processo que modifique esse comportamento, essas atitudes, tanto quanto eles nos procuram achando que precisam fazer mudanças, para poder alcançarem uma forma de interagir, de funcionar na sua realidade, que eles gratifiquem e promovam felicidade. Isso é psicoterapia. Então, o psicólogo é um profissional do desenvolvimento comportamental para alcançar metas, porque ele estuda como eles se desenvolvem, os comportamentos, e é também um profissional da reabilitação de excessos e reações emocionais sofridas que foram mal formadas e que agora limitam ou prejudicam a vida de alguém. Né? Configura um transtorno psicológico, né? Que a gente rotula de depressão, transtorno de personalidade, sexuais. Aí nós temos esses excessos de déficit. Exatamente. Um transtorno ou uma psicopatologia nada mais é do que uma forma de funcionar, ou seja, várias maneiras de se comportar em várias ocasiões que se torna tão frequente, tão generalizado na vida do sujeito, que acaba trazendo uma série de prejuízos para ele. Então, quando você observa um certo tipo de conduta em alguém, e isso já está criando impactos para ele, né, para o seu bem-estar e também para o seu entorno, nós temos ali um rótulo para isso. Mas é importante entender que esse rótulo, qualquer que seja ele, depressão, fobia disso ou daquilo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, todos eles podem ter, em alguma medida, e ainda precisamos avançar muito nesse campo, alguma suscetibilidade neurológica em alguém? Até é possível. Mas se você examinar a história de vida dos indivíduos e a abundância de experiências que eles tiveram, você encontra ali bastante informação relevante para explicar o desenvolvimento dessas configurações. Então, por mais que alguém possa ter um rótulo, isso não é uma causa. É só uma identificação de uma forma de funcionar que está sofrida. E a causa é essa história. A gente precisa ajudar o indivíduo a identificar isso e desenvolver o seu autoconhecimento, uma atividade que é própria de psicólogo, e também, adicionalmente, mudar a sua maneira de funcionar se for necessário para ele. Psicoterapia. Isso é coisa que deveria ser exclusiva do psicólogo. Embora até o nosso conselho declare no seu portal que a atividade de psicoterapia não é exclusiva dos psicólogos, porque não tem embasamento legal hoje, né? Sim. A gente não tem uma lei que coloca como privativo ao psicólogo a prática da psicoterapia. Exato. Embora então o nosso conselho fiscaliza a prática do psicólogo. Se você é psicólogo e faz psicoterapia, a depender de como você faça isso, vai ser monitorada e eventualmente consequenciada pelo conselho. Porque se você fizer práticas com o rótulo de psicólogo e com o seu CRP, práticas que a psicologia veda, porque entende que são práticas não científicas, algumas até antiéticas e nocivas, você pode ser consequenciado pelo conselho. Mas se outras pessoas se puserem a fazer psicoterapia do jeito que bem entenderem, elas não têm nenhum conselho, nenhum órgão regulador de suas práticas, o que permite que eles propagandeiem psicoterapia à vontade, outros profissionais que têm estudado psicologia, e promovam terapias religiosas, muitas vezes, né, com um cunho esotérico, exatamente, com conteúdo místico. Então, aí você pode avaliar a credibilidade desse serviço. Qual é a base científica para poder oferecer serviços baseados em crenças particulares dos indivíduos? É um problema. Em geral, na prática, a população vai ter dificuldade de distinguir isso, né? Claro. Qual terapia é realmente séria, é consistente. Né? E o estudo científico da psicologia, que foi necessário para poder embasar uma psicoterapia, acaba sendo banalizado.
Porque esses terapeutas acabam indo para a mídia, vão para os programas de TV e aparecem falando sobre dilemas humanos, tentando dar sugestões, conselhos, de uma forma não consistente. Não consistente, porque não tem princípios explicativos, não tem métodos observacionais, não tem recursos interventivos demonstradamente eficazes para promover aquilo que se propõe. Vão tentando ao seu modo, ou com seus livros, às vezes livros de autoajuda, livros de alguém que resolveu falar sobre algo, mas que não tem estudo consistente sobre aquilo. Ou seja, você não sabe lá dizer se aquele profissional está alicerçado em cientificidade e em tecnologias válidas. Então isso é um problema para quem consome serviços de pessoas que não são psicólogos. E mesmo no serviço de coaching, o que é o coaching então? Qual é o diferencial do coach? O coach é um desenvolvedor de comportamentos ou de etapas e estratégias para alcançar uma meta. Se isso requer apenas criar as estratégias e as etapas de execução de atividades que você não sabe quais são para alcançar um resultado, ok. Um coach que pode não ser psicólogo poderia até fazer um bom serviço. Muitos são bem estudados, bem treinados para poder construir essas etapas graduais. Mas se durante esse processo executar essas etapas requer um repertório que você não desenvolveu na sua vida, ele vai ser o seu treinador também. Ele vai treinar. Aliás, o termo coach é treinador. E coach é o treinando. Coaching é o processo de treinar. Então, ele vai treinar comportamentos. Quem estaria melhor habilitado nesse caso para a promoção de desenvolvimento comportamental? Que não psicólogos que estudam como se desenvolve e estudam ferramentas de promoção disso. Então, o psicólogo também poderia ser um coach e faria um melhor trabalho ainda, poderia fazer um melhor trabalho, se ele soubesse ferramentas e etapas para alcançar metas e também incorporar nisso suas tecnologias interventivas para a promoção de repertório, a promoção de características comportamentais necessárias ao alcance daquelas metas, à execução dessas etapas. Muitos coaches têm feito esse trabalho que o psicólogo poderia fazer de uma forma ainda com diferenciais. Então não é impedido que eles façam, mas a gente deveria se apropriar e fazer também. Porque nós temos os recursos para isso e não existe uma regulação de quem é coach. Ou seja, não existe um órgão que defina quais são os critérios para alguém ser um coach. É claro que alguns vendem ser curso de coaching, mas se qualquer pessoa quiser se titular coaching disso ou coaching daquilo, pode fazer, porque não tem um órgão regulador. Nós temos um conselho. Então, se eu disser que eu sou psicólogo, e sem ter feito a graduação de psicologia e recebido um diploma, e me cadastrado junto ao conselho, se eu disser que eu sou psicólogo, eu estou cometendo um ato de charlatanismo. Falsidade ideológica. Eu estou declarando que eu tenho. É como se eu declarasse que eu sou médico sem ser. E tentasse vender serviços médicos. Então você não pode fazer isso. Então muitos coaches dizem que são coach, não tem ninguém que vá fiscalizar isso, pode dizer à vontade, não precisa nem ter curso, às vezes fazer um cursinho rápido. Pode se auto-intitular também. Pode se auto-intitular, qualquer um pode se auto-intitular, porque não tem regulação. Então, como psicólogo, eu posso me auto-intitular coaching porque sou o melhor coaching do que qualquer outro pode ser. Certo? Então você pode se titular coaching como psicólogo, tranquilamente. E mais, falta também aos coaches, por deficiência dessa fiscalização, um código de ética oficial. Exatamente. Porque até os psicólogos, né, nos primórdios da psicologia, muitos cometeram deslizes porque isso não estava bem claro. Mas hoje, com nossos avanços, nós temos muitos posicionamentos éticos, debates intensos sobre polêmicas, né, e que isso nos protege e protege aquele que vai receber o nosso serviço. Os anos de filósofos do comportamento, cientistas do comportamento e desenvolvedores de processos psicológicos já nos levou ao alcance e ao status de sermos uma graduação, uma ciência independente, uma graduação consistente de 5 anos. Não é a mesma coisa que acontece com pessoas que podem se auto-titular coach ou fazer um curso de coaching que não se sabe sequer o que está sendo ensinado lá dentro, porque não tem nada regulador disso. Né? Você sabe que lá no Instituto, né, no nosso Instituto de Cognitivo e Comportamental de Psicologia, a gente tem um CRP jurídico, ou seja, a gente está cadastrado junto ao CRP, que nos fiscaliza e a gente teve que apresentar os cursos e os parâmetros de execução deles, o que vai constar de conteúdo para poder ter uma formação de terapia cognitivo-comportamental e análise comportamental clínica que seja validado pelo conselho, pelos órgãos reguladores. Onde você vê isso? Em outros serviços de formação em PNL ou em coaching, e os indivíduos fazem esses cursos,
E se titulam programadores E neurolinguísticos. cabem aos psicólogos e cientistas a revisão dessas outras metodologias, né, que a psicologia ainda não embasou cientificamente, né? A PNL pode ser revisado, ou outras técnicas de hipnose, como o coaching está sendo, né, também estudado nos laboratórios de psicologia, né? Toda prática que seja efetiva para desenvolver pessoas ou para reabilitá-la, né, de transtornos pode ser revisada, tem que passar por esse estudo cuidadoso e aí então ser abraçada, né, e transformada em um serviço. Exatamente. Ou seja, a psicologia até um sistema é um crivo da validade do princípio e da validade da intervenção. Então, como alcançando o século XXI, nós temos uma ciência que busca explicações por evidências e intervenções por resultados e conduz uma metodologia de verificação disso. Isto é o que é a ciência e profissão do psicólogo. Outros serviços dizem que tem ferramentas, dizem que tem técnicas, eventualmente são muito boas, mas eventualmente não são. E qual é o critério para validar que aquela prática é uma prática realmente eficaz e, portanto, aceitável de ser conduzida eticamente, sem efeitos colaterais indesejáveis, e quais não são? Como saber? Então, a psicologia tem esse parâmetro e é o que nós temos feito, né? Nossa preocupação aqui é sermos esse crivo, usar nossa cientificidade, nossos princípios e nosso rigor observacional e nossos testes para validar o que vem sendo feito aí por outras escolas de desenvolvimento que não tem esse crivo, esse parâmetro da cientificidade. Exatamente. Esse é o nosso projeto aí, é nosso legado à psicologia como ciência e profissão, acredito eu, né? Termos aí uma integração de recursos que realmente promovem comportamento, promovem repertórios, mudanças de atitude, mudanças emocionais, mas que esse recurso seja efetivo ao que se propõe, sem efeitos colaterais, e a gente está usando nossos critérios de princípios e explicações da ciência do comportamento para poder fazer essa compilação de repertório e de recursos.